Fica mais fácil. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a esse momento tão importante, né, para todos nós, para a gente conhecer um pouquinho os trabalhos uns dos outros, né, isso é muito importante. E eu vou fazer um pouquinho diferente do que a Priscila e a Nádia fizeram, para o desespero do Edgar, que já saiu. Eu falei assim, pronto, não tem problema, tá liberado, estou podendo fazer, né? Então eu vou falar algumas coisas e as orientandas vão também trazer alguns elementos aqui, depois eu falo de novo, então a gente vai fazer um... Então o nosso grupo de pesquisa é o grupo de pesquisa Tecnodocência, o GPT, tá certo? A gente está aqui falando no primeiro TecEdu, né, que se Deus quiser terão próximos, né, e a gente vai poder falar dos avanços das nossas pesquisas, vai ser muito legal. E eu falo em meu nome, Luciana de Lima, e o nome do meu companheiro de trabalho, de vida, que é o professor Robson Carlos Lourinho, tá bom? Deixa eu ver aqui, eu estou com o negócio na mão também, tem um costume de usar, né? Então o grupo de pesquisa, ele nasceu em 2016, tá certo? E a gente tem duas linhas. A primeira linha é metodologias para integração entre docência e TEDx, né, as tecnologias digitais da informação e comunicação, e a gente estuda as metodologias que estão vinculadas a essa área do conhecimento e assim de que forma o professor pode trabalhar em sala de aula utilizando essas tecnologias digitais. Formas inovadoras de trabalho, né? E a linha 2 é a filosofia da tecnodocência e docência, que é um material que o Robson trabalha, e ele traz um autor muito interessante que é o Foucault, para poder fazer aí um pensamento mais crítico a respeito do uso das tecnologias digitais da informação e comunicação na docência. E a gente trabalha com 2 mestrados. Esse que está fazendo a apresentação de hoje, né, está mobilizando todo esse trabalho, que é o mestrado educacional, em tecnologia educacional, e o Ensima, né, que é o mestrado em ensino de ciências e matemática. Então nós temos aí, compondo o grupo, 3 professores doutores, um professor mestre. Os estudantes, a gente tem aí um estudante de doutorado, que não faz parte nem do Ensima, nem do PPGDE, 10 alunos de mestrado, 1 aluno de especialização, 6 alunos de graduação e 2 graduados. E a gente tem algumas parcerias nacionais e internacionais, com muito orgulho, né? Foi, assim, um achado para todos nós dentro do grupo, foi muito bacana, e é muito bacana essa parceria que a gente estabelece com essas pessoas de fora, né? Então, a gente tem o professor Thiago Barnabé, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a gente tem a professora Rita Barbosa, da Universidade Federal da Paraíba, e a professora Rita Branguila, da Universidade de São Paulo, em Lorena, e a Brena Collier, que inclusive foi aluna do curso de Sistemas e Mídias Digitais nosso aqui, né, do Instituto Universidade Virtual, e está atuando agora na Universidade de Sussex, na Inglaterra. Então, qual é o problema que a gente trabalha, né? A gente trabalha começando com o começo, né? Então, a ideia é olhar para essa formação de professores, a formação de licenciados. Como é que está essa formação, de que forma as tecnologias digitais estão sendo trabalhadas nessa formação? A gente nota, né, dentro de estudos amplos, aí, de revisões bibliográficas, né, que essa formação ela continua muito tradicionalista e que ela traz pouco uso das tecnologias digitais nesse processo de aprendizagem dos professores nas licenciaturas. Isso acaba gerando um ensino engessado. Então o professor vai para a sala de aula, não aprende sobre metodologias ativas na sua formação, não consegue trabalhar as diferentes áreas do conhecimento de uma forma mais integralizada, interdisciplinar, não usa as tecnologias digitais no seu processo formativo. Quando chega na escola, trabalha do mesmo jeito que sempre trabalharam a vida inteira, né? E aí isso desemboca em uma aprendizagem pouco significativa do aluno. Então o aluno continua na sala de aula recebendo a informação como um aluno passivo, fazendo uso das tecnologias digitais. Isso desemboca naquilo que a gente chama de indisciplina. Os alunos não sabem utilizar a tecnologia porque ficam o tempo todo no Facebook, né, no Instagram, na sala de aula, olhando coisas que não deveriam olhar. Olha, se a gente trabalhasse num formato diferente, de uma forma diferente com esses alunos, talvez eles não precisassem ficar navegando pela internet, nas redes sociais durante a aula, poderiam estar fazendo outras coisas, né? E aí tudo depende da forma como o professor vai trabalhar essas tecnologias digitais na sala de aula.
E aí, diante dessa perspectiva, a gente lança a mão desses objetivos aqui. O primeiro objetivo está vinculado com pesquisas que estão trabalhando a formação de licenciados, ou a formação de professores de uma maneira mais ampla. Então, analisar como licenciados da UFC transformam a compreensão de docência a partir do uso das tecnologias digitais da informação e comunicação em contexto construcionista e interdisciplinar. Então, dentro daquilo que a gente desenvolve na pesquisa da tecnodocência, a gente traz esses licenciandos para uma outra perspectiva de um trabalho que eles são produtores do conhecimento e um trabalho que eles têm que fazer a interdisciplinaridade acontecer para que a gente possa verificar se essa perspectiva muda a forma como eles pensam o uso das tecnologias digitais na docência. E, em contrapartida, nós temos aí os trabalhos de todos os orientandos, né, que estão vinculados aí com a ideia mais da aprendizagem dos alunos na escola. Então, analisar como os alunos da educação básica compreendem conceitos e procedimentos de áreas específicas ao participarem de sequências didáticas com metodologias inovadoras. Então, os orientandos, né, dos mestrados, eles vão para a escola para trabalhar sequências didáticas diferenciadas com esses alunos, pautadas aí ou no construcionismo ou na teoria da aprendizagem significativa, para trazer resultados e a gente verificar se trabalhar de uma forma diferente em sala de aula contribui ou não para a aprendizagem desses alunos. Além disso, existe uma outra vertente no grupo de pesquisa, que é o desenvolvimento de aplicativos pautados aí na teoria da aprendizagem significativa ausubeliana, que contempla o estudo de conceitos de áreas específicas, né? Então, a gente tem exclusivamente agora o trabalho do Glailton, que desenvolveu um aplicativo, que é o Orbitas, né? E é bacana porque ele está trabalhando com orbitais de química e a teoria da aprendizagem significativa, trabalhando essa ideia dentro do aplicativo dele para testar esse aplicativo com alunos que são do ensino médio e ensino superior, né? Então, a gente também tem essa vertente aí de desenvolvimento de aplicativos, softwares que estão vinculados a uma teoria específica, que é a teoria da aprendizagem significativa de áudio. Então, trouxe todos os projetos, né, que a gente tem. Então, tem os projetos, né, que são mesmo do Robson, o projeto do Pierre, como a Priscila falou, o Pierre está defendendo na próxima semana, quarta-feira, 10 horas da manhã. Tem o projeto da Caroline, do Glailton, da Andressa, que vai apresentar já. O projeto da Elza, da Daniele, a Wênia também vai apresentar o dela, né? A Poliana vai apresentar o dela, tem o da Gleiciane e o do Giovanni. Então, ao todo aí, são 10 orientandos, mais o nosso, é trabalho que não acaba mais, né? Muito bem, então como é que a gente trabalha os nossos projetos, né? Então, a gente pensa sempre em como é que a gente pode trabalhar com metodologias inovadoras em sala de aula. Seja na formação de professores, seja na avaliação aí, na compreensão da aprendizagem desses alunos na escola, né? Fazendo sempre o uso das tecnologias digitais da informação e comunicação. Então, na educação básica, a gente está conseguindo fazer um trabalho na área de matemática, não tem só um trabalho, tem 3 ou 4 trabalhos que estão vinculados à matemática, tem 2 ou 3 trabalhos vinculados à química, tem um trabalho vinculado a letras e um trabalho vinculado à geografia. Então, a gente está conseguindo abrir aí o escopo para olhar para várias áreas do conhecimento, mas sempre na vertente de verificar a questão da metodologia, como é que esse professor está trabalhando e se ele está trabalhando de uma maneira diferente, como é que isso impacta na aprendizagem desse aluno. E aí, como eu falei, a gente trabalha com 2 teorias, a teoria do construcionismo, de Papert, e a teoria da aprendizagem significativa de Allen. A gente faz sempre uma pesquisa de intervenção, não é como é o nome, Priscila, da pesquisa que você desenvolve? Etnográfica. Não é uma pesquisa etnográfica, não é uma pesquisação, não é uma pesquisa participante, né? A gente sempre tem que explicar isso, porque as pessoas sempre confundem, né? Falam, vocês estão fazendo uma pesquisação. Não, a gente está fazendo outro tipo de pesquisa de intervenção, que ainda não encontramos um nome, né? Para categorizar, rotular, né? Mas é uma pesquisa de intervenção. A gente aplica um questionário inicial, a gente precisa saber quais são os conhecimentos prévios que esses alunos têm. A gente faz as intervenções e aí a gente elabora, né, metodologias, estratégias técnicas diferenciadas, pensando sempre em uma proposta em que o aluno vai ser o protagonista desse processo, que ele vai colocar a mão na massa, que ele vai fazer, vai sair daquela posição de receptor de informação, conhecimento e tal. E depois a gente aplica um questionário final para saber, né, como é que ficou essa aprendizagem, né, para que a gente possa comparar
não só com o questionário inicial, mas com todas as observações que a gente tem no decorrer das intervenções. A gente faz em termos de análise textual discursiva, tá certo? Ela é composta por 5 categorias aqui, que eu não vou explicar também, porque senão não vai dar tempo. E a gente pensa nos produtos, né? Os produtos, na maioria das vezes, são sequências didáticas, e é muito interessante, porque essas sequências didáticas, elas ficam disponíveis para os professores que desejam, né, conhecer em sites que os próprios orientandos estão desenvolvendo. Então, o produto do orientando é a sequência didática, mas essa sequência didática fica dentro de um site que o próprio orientando faz, né, o mestrando. E depois, o que a gente faz? A gente coloca em um site, que é o site da Tecnodocência, junta tudo aquilo que foi produzido, todos os sites que foram produzidos, e aí a gente tem uma forma mais fácil de divulgar esse material para que chegue a mais professores, mais escolas, e que isso realmente seja difundido e utilizado dentro da perspectiva da docência, né? Além disso, existem os aplicativos que são desenvolvidos, como o caso do aplicativo Órbitas do Glail. Eu comecei a dizer que vocês têm um perfil no Instagram que eu sigo, sim, né? E eu gosto demais, assim, eu acompanho bastante, e sempre que aparece novidade lá, eu vou consultar. Tanto que eu assisti a sua entrevista e outras coisas, então é bacana depois você divulgar também para alguém que queira. A gente está em todas as redes sociais, né? A gente trabalha com os alunos da graduação, então eles ficam, né? Professora tem que estar no Instagram, professora tem que estar no Facebook, professora tem que estar em tal lugar. Tem uma pessoa dedicada, Luciana, no Instagram, como é que é feito? Tem uma pessoa dedicada, tem um bolsista que trabalha não só com isso, mas também com isso. E aí ela fica em busca de informações semanais, né? E a gente tem o canal, aí coloca lá as informações, então funciona de uma maneira assim, cada um tem uma função, né? E aí funciona legal. O que nós desenvolvemos, né, Luciane e Robson, mais especificamente? Então, a gente trabalha com essa questão que eu já estou mencionando desde o início, né? A docência e as TEDx. E de que forma esses alunos de licenciatura pensam a docência, né, fazendo uso das tecnologias digitais da informação e comunicação. Então, como eu falei, a gente trabalha com todas as licenciaturas da UFC. Então, todo mundo que cai na rede é peixe, né? A gente oferta a disciplina de tecnodocência, tá certo? E aí, todas as pessoas que querem participar dessa disciplina, seja da história, da geografia, de letras, de matemática, de química, física, educação física, todo mundo que tem licenciatura, que quer fazer essa disciplina, vai lá e se matricula na disciplina, tá certo? É uma disciplina que a gente junta aí ensino, pesquisa e extensão, tá certo? Então, o que a gente faz? A gente olha para 3 categorias: equipamentos, recursos e metodologias. Então, na parte de equipamentos, a gente observa quais são os equipamentos digitais que os licenciados escolhem para pensar em uma aula, né, da área específica deles. Então, tem aí, pode ser computador, né, notebook, tablet, celular ou outra coisa que eles queiram utilizar, projetor, que é uma coisa que é muito citada também. Os recursos são os softwares, digamos assim, né, que eles pensam em utilizar. Então, vídeos, jogos, podcast, animações, coisas desse tipo, né? Metodologias, a gente tem aí 3 subcategorias, né? A primeira parte é a ação do professor, né? O que ele pensa em fazer como professor, né, em sala de aula, quando ele usa as tecnologias, ou ela, né? Tem a questão dos alunos, como é que eles pensam que os alunos podem agir fazendo uso das tecnologias digitais, e tem também a questão do tipo de aula. Que tipo de aula eles acham que vai acontecer fazendo uso desse tipo de tecnologia, né? E aí eu falei, já que a gente está trabalhando na disciplina de tecnodocência, a gente faz o seguinte: a gente avalia, antes de iniciar a disciplina, o que eles pensam em relação a essas 3 categorias aqui e as suas subcategorias, né? Quando eles vão desenvolver os MADES, que são os materiais autorais digitais educacionais, é um momento que eles vão criar, por exemplo, um livro-jogo. E eles precisam criar um livro-jogo que seja interdisciplinar. Então tem lá um aluno da história, um aluno da matemática, um aluno da química. Eles precisam pensar de que forma eles vão montar a narrativa do livro-jogo, os desafios do livro-jogo, para ser um jogo, né? E ao mesmo tempo trabalhar esses 3 conteúdos diferentes, de áreas diferentes, né? Dentro de uma proposta e de um processo interdisciplinar. Então eles fazem isso nesses MADES e a gente observa, né, de que forma eles utilizam as tecnologias digitais nesse ano. E depois... Tem algum pronto já? Aqui eu não trouxe, mas tem vários. Lá no site da Tecnodocência, vou deixar o endereço, aí vocês podem visitar. Nossa, tem muito.
tem vários, a gente faz livro-jogo tanto na graduação quanto na extensão. Na extensão a gente tem vários, tem dezenas de livros-jogos já produzidos, muito interessantes. São muito, assim, diferentes. O mais importante, ao nosso ver, é o fato deles produzirem, deles fazerem os próprios livros-jogos, né? Então, é diferente de eu fazer e pedir para eles jogarem, né? Eles fazem o deles e um joga do outro, né? Isso aí é bem interessante. E ao final, depois dos majors, a gente aplica um novo questionário para poder saber o que mudou, né? Será que os equipamentos que eles pensaram inicialmente mudou? Eles pensam em outros equipamentos, né? Muda, sempre muda, né? Há sempre digamos assim, um avanço, né, diante daquilo que eles pensam, principalmente nas questões metodológicas de estratégias e técnicas de docência. Eles começam a pensar diferente. E é muito bacana de ver, é reconfortante. Eu falei assim, poxa, a gente precisaria aplicar isso não só numa disciplina, mas em mais instâncias dentro da universidade, porque faz uma diferença muito grande, né, para aquilo que eles desenvolvem. E agora, eu gostaria de chamar a Andressa para poder falar sobre o projeto dela. Andressa, fica à vontade. Obrigada, professora. Bom dia, gente. Bom dia. Estou um pouquinho nervosa. Bom, gente, vou falar um pouquinho do meu projeto. Esse projeto vem sendo desenvolvido aí, né, no mestrado. Eu sou aluna da Tecnologia Educacional. Sou orientada pela professora Luciana, né, uma excelente professora. Façam disciplina, professora Luciana. E desde o início, desde que nós começamos a conversar, né, sobre o projeto, começando a traçar ali, né, os primeiros pensamentos, eu disse, professora, eu quero algo voltado para a sala de aula. Eu quero algo voltado para o que eu ensino, eu quero para a minha sala de aula, eu quero para o lugar que eu estou, né? Então nós decidimos fazer o 5º ano do ensino fundamental. Eu sou professora de inglês, do ensino fundamental 1. Eu escolhi essa turma do 5º ano do ensino fundamental. Para trabalhar o quê? As horas em inglês, ou o tempo. Né? Porque era algo que eu via que as crianças não conseguiam compreender. Elas tinham essa dificuldade de compreensão. Elas não conseguiam reconhecer as horas no relógio analógico, às vezes conseguiam no digital, mas elas tinham assim uma dificuldade muito grande. Né? Então, nós começamos a estudar sobre isso. E aí, a gente pensou em fazer partindo de alguns recursos audiovisuais. Esses recursos audiovisuais eram feitos a partir de produção de vídeos. E aí nós começamos a produzir esses vídeos. E ficou muito legal, gente. Eles adoraram. Eles fizeram o roteiro, eles fizeram as traduções, os vídeos eram em inglês, eles fizeram as edições, tudo a partir deles. Né? Vamos lá, vamos criar aqui uma história que... Tia, pode ser qualquer história? Qualquer história. Vamos criar uma história que envolva as horas. Tem que ter as horas lá em algum momento. Sério. Teve um que criou no acampamento, o outro criou no shopping, o outro criou num passeio. E isso a gente foi fazendo, como a professora falou, aplicando os questionários, fazendo as observações, né, todas as etapas, passo a passo. E ficou muito legal. E o que eu pude perceber? Né? Eu já fiz todas as etapas com eles, melhorou muito, né, a questão deles com o inglês. Desenvoltura, né, eles, tia, mas tem que ser inglês, eu tenho que falar? Tem que falar. Né? Aí tinha criança, mas como é que fala a palavra tal? Aí eu ensinava. Mas agora vamos falar. E era assim que a gente foi construindo. Né? E terminava de fazer. Agora vamos editar. Qual é o editor de texto que vocês acham mais fácil? Eu já usei o... Eu não vou lembrar da... Editor de texto ou editor de vídeo. Né? Um editor de vídeo que vocês já utilizaram. Aí eles davam uma sugestão. Aí vamos fazer esse. E aí a gente fazia. Tudo gravado no celular mesmo, no meu celular mesmo. E aí a gente foi fazendo essas produções audiovisuais. Fizemos um canal no YouTube, né? Postamos lá esses vídeos, tá tudo, lá já está tudo bem encaminhado, já está tudo bem feito, né? Desculpe. Foi sem querer. Eu fui procurar agora. Pronto. Certo? E aí, dentro
dessas etapas, nós também produzimos um vídeo sobre o mapa conceitual. Esses mapas conceituais era para a gente também verificar como é que estava o andamento dos conhecimentos deles, das crianças, para saber se eles estavam compreendendo, como é que estavam sendo feitas essas associações, Então a gente também fez esses vídeos sobre os mapas conceituais. Ao todo, cada equipe fizeram 4 vídeos. Então era que fazia os vídeos, editava, tudo direitinho. Por que ficou mais fácil para mim? Porque eu já dava aula nessa turma. Então ficava bem mais fácil de fazer esses vídeos e de aplicar também os questionários. Hoje é o questionário, então ali pegava uma aula e fazia essa aplicação. E também, pessoal, como a professora falou, questão da aprendizagem significativa. Então a gente partiu dos princípios programáticos. Quando eu comecei a pesquisar sobre a aprendizagem significativa, eu encontrava muito material sobre os conhecimentos prévios. Muito bacana. A importância dos conhecimentos prévios e tal, no ensino de química, no ensino de física e tal. Mas quando você procura sobre os princípios programáticos, que também faz parte do estudo do Ausubel, você não encontra muita coisa. Você não encontra. E toda a minha sequência didática está pautada nos princípios programáticos defendidos por eles. Então está todo esquematizado. Também já está quase concluída, professora? Essa parte também, mas está pautada nos princípios programáticos, tá? Por isso que tem aí uma diferença, um quê aí de mais inédito. E, pessoal, foi muito bom fazer. Está sendo muito bom fazer esse estudo. Está sendo muito bom fazer esse mestrado. Esse trabalho aqui, eu sou encantada, eu fiquei encantada quando eu fiz. As crianças também. Então, assim, para mim é uma felicidade muito grande estar podendo de finalizar, concluir, porque é como se fosse assim, como se a gente tivesse um filho. Como se a gente tivesse um filho. E dizer para vocês, pessoal, que depois que eu estudei fiz parte do grupo da tecnodocência, enquanto professora, parece que você enxerga as coisas de uma outra forma. Porque a escola de hoje, ela mudou. E ela mudou muito. A gente não consegue mais botar a criança, até mesmo nós, ficar ali sentadinho quase 5, 6 horas, ali só escutando, dizendo a mente, não consegue mais. Não dá mais. Ou a escola muda, o ensino muda, ou então a gente vai fracassar. Ontem mesmo nós fizemos estações na escola e tinha a estação da beleza e do relaxamento. Eu vi que a pesquisa tinha relação com ela. Então, assim, a minha pesquisa, a minha proposta é trabalhar com educação profissional. Então, o meu foco é a formação continuada dos professores que atuam na educação profissional. A educação profissional, porque eu faço parte dela, e eu percebo muitas lacunas, muitos gaps, quando nós nos referimos à educação profissional. Eu até brinco, eu digo que é o patinho feio inserido dentro da educação. A gente pegar os documentos, a própria lei, a reforma do ensino médio, ela é muito clara, ela é muito explícita, esse patinho feio aí da educação profissional. Então é lá que eu vou pesquisar e é lá que é o nosso foco. Então eu vou trabalhar com a formação de professores, mas não é um curso que eu vou montar para eles, não é uma oficina, não é nada disso. O que eu vou trabalhar com eles é um processo de autogestão na formação desses profissionais. Nós sabemos que as formações, por mais que elas aconteçam, deixam muitos gaps, muitas lacunas. Se a gente for fazer uma pesquisa, diversos professores vão falar das dificuldades de utilizar as tecnologias, mas eles não tiveram as formações, várias formações que acontecem ao longo do ano. E onde está esse gap? Por que acontece a formação e não acontece uma efetividade, Onde está? Então, meu propósito é trabalhar com a autoformação, como é que eles gerenciam esse processo? É possível eles fazerem essa autogestão para atingir esses objetivos de integrar docência, PEDIs, É possível? Como é que eles têm feito? Como é que eles têm trabalhado, A educação profissional, os cursos técnicos, O que é que eles têm feito, Se eles recebem
formação que tem esse direcionamento. Então, esse é o objetivo. Então, eu vou trabalhar com esses profissionais na perspectiva autogestionada, ou seja, que eles possam estar gerindo sua autoformação. Então, nós vamos propor aí uma plataforma virtual. O objetivo dessa plataforma é que esses professores possam dialogar, possam compartilhar suas experiências, exitosas ou não, nessa integração com as tecnologias. O que tem sido positivo, o que não tem sido positivo. Então, essa é a perspectiva. Trabalhar com os professores na perspectiva da autoformação, de como é que eles gerenciam essa formação a partir das vivências que eles já tiveram, como é que eles se enxergam dentro desse processo e poder compartilhar com outros professores, uma perspectiva levando em conta a aprendizagem significativa. E onde nós estamos nesse caminho, né? Eu faço parte da segunda turma do PPGDE, qualifiquei, passamos pela qualificação, já submetemos ao Comitê de Ética, foi aprovado, todo mundo que sabe que o Comitê de Ética é uma lenda, uma história, que ninguém nunca entende, cada um entende de uma forma, na verdade, cada um entende de uma forma, mas enfim, passamos por esse processo, a qualificação, o Comitê de Ética. Hoje nós estamos na coleta de dados. Então, com esses professores, com esses sujeitos, professores que atuam na educação profissional e tecnológica, nós já aplicamos o questionário de sondagem, a nossa pesquisa é composta tanto pelo questionário de sondagem, como pela entrevista e, ao final, a utilização da plataforma, para que eles possam estar fazendo esse compartilhamento, esse gerenciamento. Eles mesmos são os formadores e são os formandos. Essa é a ideia. Não é eu, o Enia está lá, olha, é bacana trabalhar dessa forma. Não, quem vai me dizer isso são vocês. É como vocês trabalham, dar voz a esse profissional. Então, nós estamos aí, já passamos pelo questionário, foi aplicado, estamos na etapa das entrevistas, que é uma etapa um pouco mais demorada, que eu preciso marcar com esse profissional. Muitos testaram aí positivo para a Covid, mas a gente está nessa etapa hoje da pesquisa, na coleta de dados, e se tudo sair conforme combinado, em julho, agosto, do próximo ano, a gente está fazendo aí a defesa da dissertação conforme o calendário aí vigente, seguindo aí dentro dos prazos, Andressa? Que a gente até brinca e diz, o prazo ficou para ser cumprido, nós vamos cumprir, né, Andressa? O prazo, então, julho a gente está aí fazendo a defesa, apresentando os resultados nessa perspectiva. Então, obrigada, pessoal, pela atenção. Acho que agora é a minha colega Poliana. Pronto. Vai lá, Poliana, manda ver. Bom dia a todos. Como já foi apresentado, meu nome é Poliana. Antes de começar a minha apresentação, gostaria primeiramente de agradecer à professora Luciana. A gente que é da primeira turma, principalmente quem vem de longe, costuma chegar aqui meio deslocado, meio perdido. E aí eu cheguei uma semana e na outra semana ela já me mandou um e-mail. E desde então a gente tem encontros semanalmente, toda sexta-feira, faça chuva, faça sol, nós estaremos lá. E isso foi muito importante para mim, porque sempre que eu tenho alguma dúvida, faço um WhatsApp com a professora Luciana. E o pessoal do grupo também é sempre muito atento. A Enia, eu já comecei a tirar a paciência dela também, mandando perguntas e estamos aí, Então estou muito feliz por essa parceria. Eu sou de Simões, lá no Piauí. Aí você veio para Fortaleza? Eu venho todo final de semana para cá para assistir aula. São 3 conduções, né? 3 ou 4, né? Eu saio da minha cidade na quinta-feira, 1h da tarde. Aí venho para uma outra cidade chamada Picos. De Picos eu venho para cá. Quando eu chego em Fortaleza são 5h da manhã da sexta-feira. E aí é muito importante essas parcerias, principalmente nesse período assim, de correria. E eu cheguei com a proposta, o projeto que eu submeti era trabalhar simulações computacionais. Eu queria trabalhar com o simulador FET, mas o meu projeto ele foi submetido para trabalhar com formação de professores. E aí quando eu sentei a primeira vez com a professora Luciana, que a gente começou a conversar, a ver os problemas que poderiam surgir trabalhando com a formação de professores, aí nós mudamos o foco. Eu continuo trabalhando com o software de simulação computacional, FET, mas agora voltado para
aprendizagem com os alunos do primeiro ano do ensino médio. E no caso do conteúdo balanceamento de equações químicas, né? Eu escolhi esse conteúdo porque é um conteúdo que eu percebo que os alunos apresentam muita dificuldade. Como ele é um conteúdo que se trata de átomos, você precisa estar pedindo o aluno para imaginar alguma coisa, e isso é muito difícil, isso torna o ensino muito abstrato. Então, eu penso, né, que a partir do momento que a gente começar a trabalhar com simulações, que eles conseguirem visualizar as reações químicas, pode acontecer uma melhora no processo de aprendizagem. Qual é a tua formação? Eu sou formada em Ciências da Natureza. Só para entender melhor, porque as meninas foram minhas alunas. Sim. Sério. Aí eu sou professora, trabalho na disciplina de Química lá na minha cidade, na escola estadual. Sim. Aí quero trabalhar com simulador FET, né, no conteúdo de balanceamento de equações químicas, pautado na teoria do nutricionismo. Para isso, a gente pretende desenvolver uma sequência didática. Essa sequência didática ela será composta por 10 intervenções. Em cada intervenção, o aluno terá contato com uma reação química diferente, com a contextualização daquela reação química. Estamos falando da reação da combustão. Então, o que é essa combustão? Como ela está presente? Então, trabalhar tanto a contextualização como essas reações dessas reações químicas que acontecem. E aí, eu pretendo, como a professora já falou, né, a nossa pesquisa, a coleta de dados é dividida em 3 etapas. A primeira é um questionário inicial, onde a gente busca entender os conhecimentos prévios que os alunos têm, tanto o conhecimento conceitual, né, o que eles entendem acerca do conceito do conteúdo de balanceamento de equações químicas, como procedimental, o que é que eles sabem? Sabem balancear uma equação química? Sabem o que é uma molécula? Sabem o que é um átomo? E no segundo momento será então a intervenção, né? Nós estamos aí com uma proposta de 10 intervenções, então seriam 10 aulas de 50 minutos e cada aula aconteceria uma intervenção diferente. E para concluir seria então feito a aplicação do questionário final, que é para a gente comparar o que melhorou, mudou alguma coisa no conhecimento dele, do que eles tinham conhecimento prévio para depois da aplicação da sequência didática. E, por fim, né, criar o site, disponibilizar essa sequência didática, disponibilizar tutoriais, como utilizar o simulador FET. E aí eu tenho, como meu projeto, assim, não estamos ainda na fase de aplicação, nada, só a ideia, né, que a gente tem de fazer. O que eu tenho, que eu já trabalhei de simulação, conhecimento mesmo de simulações, foi no RSL, que eu desenvolvi na disciplina do professor Edgar. A RSL eu busquei primeiro, né, criei 4 perguntas para responder acerca da utilização de software de simulações computacionais. Primeiro, quais softwares são utilizados para ensinar estequiometria? No caso, pessoal, a estequiometria também é balanceamento de equação química, tá? É porque aqui é porque quando a gente trabalha especificamente com o primeiro ano, o livro aborda balanceamento de equação química. O aluno ele vai ver mais a questão do balanceamento voltado com a lei da conservação da massa, né? Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então ele vai mais perceber que os reagentes que ele tem é igual aos produtos. E aí quando a gente chega no segundo ano, aí entra de fato a estequiometria, que é onde a gente vai aprender a calcular o mol, tudo isso. Mas o conteúdo em si que é mais conhecido é como estequiometria, que envolve tudo. E aí começou o problema, comecei a fazer a RSL para responder 4 perguntas. Quais softwares de simulações computacionais são utilizados para o conteúdo de balanceamento de equações químicas? Que metodologia os professores utilizam, né, quando ensinam esse conteúdo utilizando o software? Quais os benefícios, quais as vantagens de se utilizar essa metodologia e quais as dificuldades? E aí cheguei na string de busca, que foi o problema total, porque eu não conseguia encontrar um número razoável de trabalho utilizando o termo balanceamento de equação química. Então eu troquei por estequiometria. Então, você encontrou menos ou muito? Muito trabalho. Muito trabalho. Você estava usando o quê?
eu estava utilizando balanceamento de equações químicas em inglês, né? Não sei pronunciar. Balanceamento de equações químicas em inglês, eu encontrava, quando eu não encontrava, eu encontrava um absurdo, né? Variava de base de dados para base de dados. E aí eu acabei lendo, né? A gente começa a ler e eu percebi que era mais comum termos estequiometria, se tratando da língua inglesa. E aí eu optei por trabalhar com a stream que custa estequiometria, utilizando o booleano anti-software. Então, tudo em inglês, né? Quando você pronunciar em inglês. E aí, essa stream de busca foi utilizada em 3 bases de dados, que é a ERIC, a IEX Explorer e os periódicos CARS. No final, eu obtive um total de 835 trabalhos. E aí começou a fase de aplicar filtros. Primeiro, estamos com espaço de tempo de 2013 a 2021. E aí reduziu uma quantidade. Depois vamos para critérios de inclusão. Optei por ficar com artigos completos que fossem publicados em periódicos. E aí no final eu fiquei com um total de 8 artigos. E aí os resultados que a gente encontrou realmente é aquilo que eu estava esperando encontrar. Que quando se trabalha com um simulador nesse conteúdo, ele permite visualização. Permite que o aluno faça a visualização daquilo que ele não conseguia visualizar antes. O simulador ajuda justamente nessa questão do aluno entender ali o que é um átomo, entender o que é uma molécula, e isso ajuda, né, na compreensão do conteúdo. Em relação à quantidade de softwares, os softwares que são mais utilizados, eu encontrei 5, mas o que mais é utilizado é o software FET, né, o software simulação computacional FET, e isso é justificado por ele ser gratuito, ter fácil acesso, e você poder utilizar tanto no computador como poder adaptar para smartphone. Então essa é uma característica que faz com que ele seja mais utilizado. Acabou. Essa eu tenho. Acabou o tempo? Então é isso. Pronto, gente. São muitos projetos, eu vou passar rapidamente aqui, tá certo? Só pra gente fazer o fechamento, tá? Tem o projeto da Gleiciane, que entrou também junto com a Poliana. Na realidade, ela vem do município, né? Do grupo que vem do município, tá certo? Ela vai trabalhar com matemática financeira, com alunos do novo do ensino fundamental, para que eles possam desenvolver livros-jogos. O Pierre, que está defendendo semana que vem, quarta-feira, né? Ele trabalha com geografia, cartografia, ele trabalha com alunos do primeiro ano do ensino médio, né? Com a teoria da aprendizagem significativa, e ele trabalha com essa ideia das geotecnologias, né? Fazer com que os alunos construam os seus mapas, né? Utilizando o OpenStreetMap. A Caroline veio junto com o Pierre da primeira turma, né? Então ela trabalha com geometria espacial, mais especificamente com prismas, com alunos do primeiro ano do ensino médio, e trabalha com realidade aumentada, fazendo com que eles utilizem aqueles óculos do Google Cats, né? E que eles possam construir os seus próprios prismas, né? A partir da utilização do Blender, certo? O Ailton, como eu já falei várias vezes, ele está trabalhando com orbitais em química e desenvolvendo um aplicativo, que é o aplicativo Orbitas, utilizando a teoria da aprendizagem significativa. A Elza não é do PPGT, ela é do Ensima, né? Ela trabalha com matemática financeira, com alunos do primeiro ano do ensino médio, e está utilizando, na realidade, planilha eletrônica com esses alunos para que eles possam construir um planejamento financeiro deles, né? Para que eles desenvolvam aí gráficos e tabelas fazendo uso da planilha eletrônica. Assim como a Daniela, que também é do Ensima, desenvolve um trabalho com planilha eletrônica também, mas com estatística. Então os alunos estão fazendo uma pesquisa, né, como se fossem cientistas, então trazendo os dados para que eles possam construir as tabelas e os gráficos dentro da planilha eletrônica, com alunos do primeiro ano do ensino médio. O Giovanni, que está aqui presente, né, ele vai também do Ensima, ele trabalha com fração, mais especificamente com alunos do quarto ano do ensino fundamental, né, vitorioso, né, trabalhar com os pequenos dá um pouco mais de trabalho, mas os alunos vão construir aí jogos no World Walk, né, para que eles possam desenvolver aí os seus conceitos e procedimentos de fração. E a ideia, gente,
é que depois, futuramente, a gente tenha aí uma conversa entre as pesquisas de formação de professores dos licenciandos com as pesquisas que estão sendo abordadas e trabalhadas em sala de aula com a aprendizagem dos alunos das escolas. De que forma essas pesquisas podem conversar. Então é isso que a gente está pensando em termos de futuro para o grupo de pesquisa Tecnodocência. Nós temos aí alguns produtos, o aplicativo Órbitas, o AVA Autogestionário, que a Orinha está desenvolvendo, né? Já desenvolveu, Orinha? Já, né? Pronto. 8 sequências didáticas e 9 sites, que vão estar todos condensados no site da Tecnodocência para ter maior visibilidade. Eu trouxe aqui alguns dados de publicação, né? A gente tem aí ao todo, né, desde 2020, quando nós começamos o PPGTE, até 2022, são 64 publicações do grupo. E a gente tem aumentado aí as publicações em termos de periódico, que é maravilhoso para nós e para cada um dos orientandos e para o programa, né? E é interessante vocês conhecerem também, porque a gente tem essa planilha que está disponível na internet para todo mundo, né? Com todas as nossas publicações aí desde 2013, né, até 2022, os produtos educacionais, né, as nossas teses, dissertações, está tudo organizado aqui. E o bacana é vocês conhecerem, né, os metadados, aí vocês olham pelo título, se interessarem vocês podem consultar, clicando naquela palavrinha arquivo. Então todas as publicações estão lá, vocês podem ter acesso facilmente, baixar, usar como vocês quiserem. Algumas referências que a gente utilizou, né, do AUSA, do Edupacket, do site da Tecnodocência, que está aqui, tecnodocência.virtual.ufc.br, para quem quiser navegar. Está lá. Está lá. É só clicar no ícone Produção Científica. Aí você acha facilmente. E o endereço, para quem quiser conversar um pouquinho mais, tecnodocência.lab@gmail.com. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigado. Parabéns. Obrigada. Pessoal, agora nosso